Vamos falar sobre o Paulo Souza? Vamos falar sobre o Paulo Souza, porque o Zupac falou aqui de estratégia e o Pedro até discutiu. Não, mas será que... Eu acho injusto avaliar como ruim o trabalho só porque em 3 meses o Flamengo não é espetacular. Mas remember Renato Gaúcho, né? Jesus pra cá, esse é o ponto. Ele me parece o trabalho mais consistente, que sabe para onde vai. Por diversos motivos. O Domi, para mim, era assustador. O Domi fazia coisas que eu nunca vi um técnico de futebol fazer certas coisas que o Domi fez naquele curto período. Salve, salve, nação! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Preparei para vocês aqui um trecho do Linha de Passe deste domingão. Eles falaram bastante de Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. O Mengão está na final caramba, olha, pressentimento, hein? Ia falar Libertadores. Calma, muita calma nessa hora. O Mengão está na final do Campeonato Carioca. E, cara, é o seguinte, eles falaram muito sobre o Paulo Souza. O trabalho de Paulo Souza até aqui é questionável, não é? Tá normal. Então assista o vídeo até o final. Não pula, cara, nenhuma partezinha para vocês saberem de tudo que os comentaristas da ESPN falaram do Paulo Souza e do Flamengo. Tá convencendo o Flamengo? Tem que jogar mais, precisa jogar mais, pode oferecer mais. Cara, tudo isso aqui. E agora? Quero pedir o seu like, a sua inscrição no canal, seja bem-vindo. Faça os seus comentários à vontade. Compartilhe o nosso vídeo que ajuda bastante, tá bom, galera? Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição, canal aqui do YouTube, Grupo Disney, top! No primeiro comentário fixado tem o link do Gávea News, o nosso parceiro, o melhor site de notícias do Mengão. Pode confiar, pode acreditar, é um site super seguro, cadastre-se lá através do link que eu coloquei no primeiro comentário fixado. Clica no link e cadastre-se, é top e vocês vão gostar, tá bom? Vamos aqui pro vídeo então da galera aí da ESPN Brasil, simbora. O Lázaro jogando de ala e o Everton de volta para essa briga, você aumenta. Então você tem agora, o Arrascaeta vai jogar, o Gabriel vai jogar. Então você tem o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Pedro e talvez, eu vou até tirar o Marinho, que o Marinho é reserva, perdeu espaço. Então você tem Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro para 2 caras jogarem. Então abriu-se uma disputa por méritos técnicos do Lázaro e por dificuldade de readaptação do Everton a essa posição que não estava esperado. Eu acho que esses são alguns achados do Paulo Souza. Os jogadores que estão com fome. O Mateuzinho está com fome, João Gomes está com fome, o Lázaro está morrendo de fome e tem jogado muito bem, né? Então ele está tendo que administrar entre os jogadores novos que estão surgindo com mais vontade e aqueles jogadores que ele vai tentando encaixar no time sem perder a qualidade técnica. Sobre o que o André falou da proposta, eu fiquei pensando aqui se não é um dilema. Porque a gente viu em vários jogos, em especial contra o Vasco, quando o Flamengo enfrentava equipes que se fechavam muito, em especial o Vasco, o Flamengo estava com dificuldade para criar. Será que não foi uma estratégia do próprio Paulo Souza chamar, sabendo que o Vasco teria que ir para cima, né? E hoje o Zé colocou o Nenê, o Peck, o Figueiredo e o Raniel, os 4, sabendo que o Vasco ia ter que ir para cima, porque o Vasco estava perdido na estratégia, para esse jogo de trocação, que ao mesmo tempo representava um risco maior e sugeria um equilíbrio que não deveria existir entre Flamengo e Vasco, mas para dar espaço para um jogo mais interessante para o Flamengo em termos de oportunidades, é arriscado. Bem otimista com o Flamengo. Não, otimista não. Eu acho que as coisas estão num ritmo. Eu acho que as coisas não são espetaculares. Eu acho que esses primeiros 3 meses do Paulo Souza não estão encaixados. Não é um começo avassalador. O time não está pronto. Mas quem está pronto? Bom, só o Palmeiras está pronto. As dúvidas, as queixas em relação ao Paulo Souza são as de muito tempo no Flamengo. Os gols que não consegue fazer. Essa era uma cantilena que vinha desde o Abel. Aí ela para ali com Jesus e depois ela é retomada em outros momentos. Com o Domi. Essa questão da pressão no lado esquerdo. Desde a saída do Jesus, você tem esse problema, e aliás, não é só no lado esquerdo, é a questão da pressão que o Flamengo deixou de exercer na frente e sobrecarregou a defesa, então ela é traduzida em miúdos para problemas da defesa, né? Começa ali na frente. Começa a devorar zagueiros e ter dúvidas sobre o goleiro, mas na verdade tem a ver com isso, com essa falta de pressão que se perdeu lá na frente. Experiências você faz, inclusive, para descartar coisas. Nesse caso do Everton Ribeiro, eu acho que a oferta é tão farta que, claro, aí você pensa na possibilidade de Lázaro dentro desse contexto da fome. Mas se fosse qualquer outro time do país,
nem estaria discutindo o Everton Ribeiro na posição em que ele foi testado ou mesmo na volta dele. Qualquer outro time do país estaria muito mais satisfeito com isso. E essa questão dele ter investido, eu acho que se ele pensou nisso, ele investiu em 1/3 do jogo para ter os outros 2/3. Ele sabia que já antes da gente entrar no ar aqui, estávamos falando de combustível, de preço dos combustíveis. Mas aí a gente vai chorar aqui. Vamos chorar. Aí mas o programa vai entrar num me lembra disso. Num tom depressivo. Mas eu acho que ele trabalhou, o Paulo Souza hoje trabalhou com uma palavrinha que eu usava muito nos meus tempos de revista Quatro Rodas, que é a autonomia do Vasco. O Vasco tinha combustível no tanque. Verdade. Meia hora, meu amigo. É 1/3 do combustível. E não foi mal dentro dessa Não, de jeito nenhum. Era o que dava para fazer. Aproveitou até bem o seu combustível. Teve 2 chances com o Nenê. Bola parada, principalmente. Bola parada. Foi muito legal como a torcida acolheu o Vasco hoje, né? Essas coisas de time sofrido, assim, a torcida gosta de... Isso tem um limite. Mas teve esse clima que foi também destacado pelo Zé Ricardo, né? Que é o que o Vasco pode oferecer hoje. A autonomia do Vasco hoje é muito curta. E o Flamengo tem tanque cheio, tem 2 tanques de combustível, muito mais do que o campeonato. Gasolina azul. Eu tenho só uma dúvida sobre estratégia, do ponto que o Zupac toca. O André levanta uma bola, o Zupac pensa, será que não era uma estratégia? Eu só não consigo ver uma estratégia, por quê? Pela qualidade do Paulo, pela qualidade dos jogadores. Então, se é pensado uma estratégia de atrair o Vasco, você vai pensar também na escapada, na sua saída. E o Flamengo não tinha nenhuma, quando era atacado pelo Vasco. O Flamengo não tinha bola passando por dentro, o Flamengo só tinha bola esticada sem nenhum propósito, a bola era simplesmente jogada para frente de uma maneira quase que aleatória. E errou passe demais para quem tinha uma estratégia. Tecnicamente errou. Então, eu não vi exatamente como vamos atrair o Vasco, a gente surpreende eles na esticada, na bola e velocidade, na saída rápida, porque essa saída rápida também não existia. E o Paulo, quando é questionado sobre isso, até pelo colega, pelo Carlos Eduardo Mansur, sobre esse problema na recomposição do lado direito, ele não se mostra muito assertivo na resposta. Ele não convence no que ele fala. Então, acho que ele vê um problema ali e ele ainda não conseguiu saber como faz. Então, não consigo ver exatamente como estratégia. Acho que tem um problema posto ali. Não pensou, se foi muito mais surpreendido do que exatamente pensou que vou atrair o Vasco, eles não têm uma boa transição, uma recuperação. Acabou que não tinha uma boa transição quando o papel se inverteu, era o Flamengo. Agora, para ser justo também, porque da maneira como se coloca, parece que foram 90 minutos de um baile de bola do adversário e acabou que não foi. Quando volta da parada técnica, aos 27 minutos do primeiro tempo, o Flamengo ele desacelera o jogo. Desacelera para depois tentar impor seu ritmo. Desacelera, segura um 0-0 ali no final do primeiro tempo, volta para o segundo tempo, sofre por coisa de 5 minutos, faz o seu gol e aí no segundo tempo, aí sim, aí ele tem uma estratégia de escape, porque ele lança a mão do Vitinho, lança a mão do Marinho e o Flamengo começa a dominar com a bola. O Vitinho entrou muito bem com a bola. Aí começa a ter o problema da finalização. Mas aí já é um outro desenho, porque é um Flamengo senhor de si. O Flamengo não sofre mais no segundo tempo, não sofre nada. O Vasco tem muita dificuldade. Mas... Acabou o tanque, acabou o técnico. Aí só para colocar mais um detalhe, eu colocaria nessa lista aí que você colocou, boa até, eu acho que o Vitinho precisa entrar nesse debate. Hoje ele entrou muito bem. E não só por hoje, porque de todo mundo que rodou no ataque do Flamengo, e rodou de um lado, rodou de outro, rodou por corredor central, rodou vindo de trás, rodou tendo que fazer um falso 9 abrindo. O Vitinho foi quem melhor respondeu. E hoje, inclusive, com o Arrascaeta, até com o Lázaro no primeiro tempo, com o Gabriel jogando fixo, né? Não é que ele estava dentro da área e saía para abrir, não, ele já começava o jogo fixo e não fazia essa marcação. De todos ali, para mim, quem responde, nem responde melhor, inclusive pelo Paulo Souza, é o Vitinho. Então, colocar ele nesse debate aonde ele vai se encaixar, de um Paulo Souza tão aberto a mudanças assim. Eu concordo plenamente com você em relação ao que foi a maior parte do segundo tempo, um jogo num outro ritmo e o Flamengo senhor da partida, é óbvio, mas ainda assim, com menos criação, com menos desempenho ofensivo que deveria ter um time. A gente presume que tenha. Com jogadores abertos, com boa circulação, pelo menos em tese, por causa dos jogadores que jogam que atuam por dentro, o elenco que o Flamengo tem, o time que o Flamengo tem condição de colocar em campo, mesmo que eu consigo entender perfeitamente se alguém me disser, olha, esses jogadores não têm motivação suficiente, não adianta querer tratá-los como, né, jogador de videogame, que você vai ter a mesma atuação sempre, num jogo de campeonato estadual. Ora, concordo, entendo, até acho que está certo.
Mas os clássicos no Campeonato Estadual são outra conversa. Sim. Os clássicos decisivos no Campeonato Estadual são uma terceira conversa. E hoje era clássico decisivo com um público desse tamanho no Maracanã. Aí eu fico... Espera-se mais. Aí eu tô com você. Eu fico sem entender. Tô com você. Mas, assim, é início de trabalho. Deixa eu trazer alguns números do jogo, então, já que vocês entraram nessa questão aqui. Vamos colocar na tela aí o placar 1-0 e aí está, números de Flamengo e Vasco da Gama nesta temporada. Vitórias, 4. Empates, 0-0 ali, ó. Derrotas. Eu confesso que eu não estou entendendo muito esse gráfico. Uma derrota do Vasco, 5. Uma derrota do Flamengo, 5 derrotas do Vasco. Não, mas não é essa tela não, hein? Não são números do jogo, não, né, que eu tinha. Então vamos fazer o seguinte. Entendi. Vamos fazer o seguinte, então. Aí já era outro assunto. Vamos falar sobre o Paulo Souza? Vamos falar sobre o Paulo Souza, porque o Zupac falou aqui de estratégia e o Pedro até discutiu. Não, mas será que ele pensou mesmo em segurar um pouco o jogo? Mas eu não vi uma estratégia de contra-ataque. O que ele falou foi a respeito de controlar um pouco mais o jogo. Né? Ele falou de precipitação, de erro de passes e tudo mais, não é? Então vamos colocar o Paulo Souza e aí eu volto com vocês aqui a respeito do que vai dizer o técnico do Mengão. Vamos lá. Eu penso que a nossa intensidade não foi sobretudo a intensidade mental. Os principais protagonistas, como foi o caso do Arrasca, não teve no seu melhor nos primeiros 20 minutos. Muita precipitação, muita perda de bola, simples. Linhas de passe identificadas sob pressão, sem necessidade absolutamente nenhuma. Tínhamos vários jogadores livres, a identificação da procura dos jogadores livres para podermos ter posse e podermos chegar mais próximo da linha da baliza adversária não aconteceu. E as intensidades, seja na mobilidade, seja nas transições defensivas, nem sempre foram as melhores. Acho que fomos muito erróneos. Fomos muito precipitados no controle, no passe, quase sem nenhuma pressão, e jogadores com grande capacidade técnica de perder bolas simples. Depois a equipa foi crescendo, com o desenrolar do jogo. Também há um desgaste grande do nosso adversário, porque nós é uma equipa que obriga a quem quer correr atrás da bola e quer pressionar mais alto, tem bastante desgaste físico. E isso acabou por se concretizar durante o jogo e sobretudo na segunda parte. Maravilha, então aí o Paulo Souza, o técnico do Flamengo. Né? O Pedro usou uma palavra em relação a ele para descrever as entrevistas e a forma como ele se comunica publicamente. Ele é um cara elegante, gentil com as perguntas, mesmo aquelas perguntas que não são tão fáceis de responder. Ele é um cara sempre cordial, acho que essa é a palavra. E eu concordo quase sempre com a leitura que ele mostra do jogo. Mas eu vou fazer não uma provocação, um questionamento. É início de trabalho, eu acho que um cara que vem de outro país, com outras ideias, precisa ter suporte, precisa receber do clube a convicção, precisa ter a retaguarda necessária para fazer o que ele acha que é certo. E no caso do trabalho do Paulo Souza, especificamente no Flamengo, que é um trabalho para mexer, para quebrar certos comportamentos, para mudar, porque os anteriores foram sempre naquele guarda-chuva do encantador 2019, né? E o Paulo Souza está aí para fazer o Flamengo dele. Então ele tem que ter tempo, ele tem que ter convicção, ele tem que ter paciência, ele tem que ter compreensão. Mas às vezes eu acho que ele parece aqueles diretores de cinema que são absolutamente espetaculares para falar dos filmes que eles mesmos assinam e o filme é ruim. E eles falam do filme como se eles não tivessem nada a ver. É uma explicação uma explicação sobre os defeitos do filme perfeita, sabe? Mas espera aí, uma segunda pergunta mas foi o senhor? Você que fez. O senhor é o diretor. Né? O técnico. Então, eu acho que hoje, sem querer exagerar, e que espero que o fã de esportes me entenda que eu fiz, né, algo proposital, mas o Flamengo não fez uma partida ruim. O Flamengo não está num momento dramático, é claro que não. Mas a leitura dele do jogo é perfeita, correta. Mas ele é o cara que tem a obrigação de evitar defeitos
tão evidentes como os de hoje. Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Quando a gente fala sobre o ritmo do trabalho, eu acho que as coisas não encaixaram de maneira perfeita ainda. Mas eu acho que ele mesmo sabe que a missão dele no Flamengo não é entregar o Flamengo pronto agora, não é entregar um Flamengo espetacular agora. Talvez nem seja entregar um Flamengo espetacular. Eu acho que a gente espera muito um Flamengo espetacular pelo potencial que a gente já viu esse time entregar. Mas acho que existem vários fatores a serem analisados. Um deles é o tempo de casa dos jogadores. Eu acho que esses caras ganharam muita coisa. Sem dúvida. E não é fácil manter esses caras ganhando o tempo inteiro, com os caras sabendo o tamanho que eles têm no Flamengo, com as trocas de elenco que já aconteceram. O Paulo Souza, a gente não tem a certeza se ele é um técnico espetacular. O que me parece é que ele é um bom técnico de futebol. O que me parece é que ele é um grande entendedor da matéria, um grande entendedor do assunto. Mas a missão dele no Flamengo é fazer o Flamengo um time competitivo, talvez melhor que os outros, e que brigue pelos títulos mais importantes da temporada, nos momentos mais importantes da temporada. Acho que eu não... Talvez, é claro que seria melhor se a essa altura, se no meio, quase fim de março, o Flamengo fosse um time espetacular. Mas a missão dele não era essa. E eu acho injusto avaliar como ruim o trabalho só porque em 3 meses o Flamengo não é espetacular. Mas remember Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho saiu goleando todo mundo aí. Não, então, qual foi o destino até para passar para você, só fazer um contraponto, eu acho que o Paulo Souza conhece o Brasil mais do que a gente imagina. Também acho. Inclusive, ele acompanhava. Não só pergunta, imprensa, comportamento de torcedor, de exigência, de cobrança. Eu acho que ele está mostrando isso pela forma como ele está trabalhando no Flamengo. Não crie expectativa de que ele vai entrar em campo goleando todo mundo no campeonato estadual. E nem isso é a chave, senão o Renato estava no cargo até hoje. O Renato saiu goleando todo mundo. E é preciso entender que 2019 foi exceção. Não é regra, né? E não é porque o Flamengo tem um time melhor que os outros, e quando a gente imagina o potencial desses caras no seu melhor nível, o Flamengo é o melhor time do Brasil, mas isso não quer dizer que 2019 vai ser regra. Claro. Aquilo é exceção. Claro. O que ele tem que fazer é um bom trabalho e fazer o Flamengo ser capaz de ganhar os títulos importantes da temporada. De Jesus para cá, esse é o ponto. Ele me parece o trabalho mais consistente, que sabe para onde vai. Por diversos motivos. O Domi, para mim, era assustador. O Domi fazia coisas que eu nunca vi um técnico de futebol fazer certas coisas que o Domi fez naquele curto período. O Ceni tinha problemas, principalmente, de relação com a cultura rubro-negra. E o Renato começou daquele jeito, que talvez cobre agora do Paulo Souza, e deu em nada. Então, eu prefiro um trabalho mais consistente, mais constante, um trabalho que sabe para onde vai. A gente falou da questão da fome, que também não é uma novidade. Essa questão da fome vem desde a saída do Jesus, e até com o próprio Jesus já se falava de um elenco saciado. Então é mais uma coisa que é retomada, né? Agora, ele me parece saber o que quer. Não por acaso, a gente falou dos jogadores que entenderam o que ele quer, e os que entenderam o que ele quer não são necessariamente jogadores com grife. Você tem Lázaro e Vitinho entendendo o que ele quer, e Pedro e Marinho não entendendo o que ele quer, ou não conseguindo chegar onde ele quer. Ele falou isso publicamente. O Pedro teve uma atuação apagada de novo. Mais uma vez. Né? Ô, Pedro... Muito bem, nação. E aí, galera, gostaram do vídeo? Cara, ó, se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Por favor, né, ajuda o canal aí, cara. O seu like e a sua inscrição é fundamental para mim, para o canal crescer ainda mais, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Galera, o Paulo Souza, deixa eu tirar essa telinha daqui. Vamos lá, pessoal. O Paulo Souza, cara, precisa muito, né? Ganhar este campeonato carioca para dar mais tranquilidade, né, cara? Para começar um campeonato brasileiro, para começar uma Libertadores, né? Para dar confiança também, né, para aqueles jogadores novos que estão entrando, né? E para trazer harmonia para o vestiário, para a torcida, para a arquibancada, para todo mundo ficar feliz. É muito importante o Mengão vencer este campeonato carioca. Cara, já pensou o Flamengo sendo tetra pela primeira vez do Carioca? Será demais, né? Então, será top. Eu acho que vai vencer sim, cara. Mas, ó, o Flamengo não tá dando show, mas também não tá perdendo, né, galera? Tá certo, né? A gente queria que vencesse de 3, de 4, mas, cara, nem sempre é possível dar show. Então, que vença por 1-0 mesmo.
Cara, se chegar no fim da temporada o Flamengo sendo campeão da Libertadores com um gol só, 1-0, eu vou ficar muito feliz, cara. É isso aí. O importante tem hora que é levantar a taça. É isso, galera. Vamos torcer muito, então, para que este Mengão seja campeão de muitas coisas bacanas esse ano. Beleza? Valeu! Valeu, galera. Tamo juntos. Até o próximo vídeo aqui do canal. Saudações. Fui!